Existe uma prática, guardada em segredo pelos mestres sufis por 9 séculos, não porque eles quisessem esconder, mas porque sabiam que a mente moderna simplesmente não conseguiria ouvir, sem distorcer. Eckhart Tolle descobriu essa prática em 1989, quando visitou uma tariqa sufi no Egito, e o que ele testemunhou ali mudou completamente sua compreensão sobre o que é o dhikr verdadeiro, porque dhikr não é o que você pensa, não é repetição mecânica de palavras sagradas, não é mantra, não é afirmação. Dhikr é algo muito mais perigoso para o ego, e você vai entender por quê em instantes. Mas primeiro, deixa eu te contar o que realmente acontece na sua consciência quando você pratica dhikr da forma que os sufis praticam há 900 anos. Tolle descreve assim: dhikr é o portal mais direto para o que ele chama de presença pura, porque dhikr, na sua essência original, significa lembrança, mas não lembrança de algo que aconteceu no passado. Lembrança do que você realmente é, agora. E essa lembrança não acontece através do pensamento, ela acontece através da dissolução do pensamento. Os mestres sufis sabiam disso no século XII, Rumi sabia, Al-Ghazali sabia, Ibn Arabi sabia. Eles desenvolveram uma técnica tão precisa, tão cirúrgica na dissolução do ego, que decidiram transmitir apenas de mestre para discípulo, em silêncio absoluto, longe dos olhos do mundo. Porque se você pegar o dhikr verdadeiro e transformar em técnica mental, você destrói completamente o poder dele. E foi exatamente isso que aconteceu nos últimos 900 anos. O dhikr foi mentalizado, ritualizado, mecanizado, e Eckhart Tolle, em 1989, testemunhou algo diferente. Ele estava no Egito, pesquisando tradições contemplativas, para o livro que se tornaria O Poder do Agora. E um amigo o levou até uma pequena zawiya no Cairo, onde um sheikh sufi chamado Mahmoud praticava com um círculo de apenas 7 discípulos. Tolle conta que quando entrou na sala, o silêncio era quase físico. Não era a ausência de som, era a presença de quietude. Os 7 discípulos estavam sentados em círculo, olhos fechados, respiração sincronizada e, de vez em quando, quase imperceptível, um murmúrio vinha de dentro deles, não das gargantas, de dentro. O Sheikh Mahmoud convidou Tolle para sentar e apenas observar. E Tolle descreve o que aconteceu nos 40 minutos seguintes como uma das experiências mais profundas de presença coletiva que ele já testemunhou. Porque o dhikr que eles estavam praticando não era repetição verbal, era dissolução consciente, do sentido de eu separado. A cada respiração, o nome sagrado não era pronunciado, era lembrado, como se o nome já estivesse ali, na quietude, e eles apenas estivessem reconhecendo. E conforme o dhikr se aprofundava, algo começava a acontecer na sala. As fronteiras entre os praticantes começavam a se dissolver, não figurativamente. Tolle descreve que ele podia sentir a presença dos 7, como uma única consciência pulsando. E então, em um momento específico, que Tolle não consegue explicar, o sheik abriu os olhos, olhou diretamente para ele e disse em inglês impecável: "Você acabou de testemunhar o que Rumi chamava de a morte antes da morte." Tolle perguntou: "Como vocês fazem isso?" E o sheik respondeu algo que Tolle nunca esqueceu: "Nós não fazemos, nós paramos de impedir." E essa resposta contém o segredo que os sufis guardaram por 900 anos. Porque o dhikr verdadeiro não é fazer algo, é parar de fazer o que você faz o tempo todo, sem perceber. O que você faz o tempo todo? Você mantém a ilusão de separação. Você sustenta o ego. Você alimenta o sentido de eu,
através do pensamento compulsivo. E dhikr, na forma original Sufi, é a técnica de interromper esse processo. Mas calma, porque a forma como eles interrompem é o que ninguém te contou ainda. O Sheikh Mahmoud explicou para Tolle: dhikr tem 3 portais, 3 lugares onde a lembrança pode acontecer. E se você ativa os 3 ao mesmo tempo, o ego não consegue se sustentar. Primeiro portal, a respiração como âncora da presença. Segundo portal, o nome sagrado como dissolução da narrativa mental. Terceiro portal, o corpo interior como espaço de reconhecimento. E quando Tolle ouviu isso, ele percebeu imediatamente. Os sufis há 900 anos já sabiam exatamente o que ele estava tentando articular em O Poder do Agora. Eles sabiam que presença não é algo que você alcança, é algo que você é quando para de fugir. E dhikr é a técnica de parar de fugir. Deixa eu te mostrar como funciona cada portal, e você vai entender por que isso foi guardado em sigilo por tanto tempo. Portal 1. Respiração como âncora da presença. Os sufis não usam a respiração, como a maioria das tradições usa. Eles não controlam, eles não manipulam, eles apenas testemunham. O Sheikh Mahmoud ensinou para Tolle: na primeira fase do dhikr, você senta e apenas sente a respiração entrando e saindo, mas você não tenta mudar nada. Você apenas reconhece a respiração acontecendo. E nesse reconhecimento simples, algo poderoso começa. Porque quando você reconhece a respiração, sem tentar controlá-la, você cria uma fenda no domínio do ego. O ego vive de controle, de fazer, de melhorar. E quando você apenas testemunha a respiração, você está praticando não controle. Você está deixando a vida acontecer através de você, sem interferência. Tolle chama isso de rendição ao momento presente. Os sufis chamavam de taslim, entrega. Mas não é entrega passiva, é entrega ativa. Você está ativamente presente com o que é, sem tentar mudar. E conforme você permanece nessa testemunha da respiração, algo começa a acontecer no seu sistema nervoso. O Sheikh explicou: o corpo tem uma inteligência que é anterior ao pensamento, e quando você para de controlá-lo, essa inteligência a assume. A respiração começa a se ajustar sozinha. Ela fica mais profunda, mais lenta, mais harmoniosa. E você não está fazendo isso. Está acontecendo através de você. Tolle descreve isso como um momento em que você percebe há uma inteligência universal operando através deste corpo. E eu não sou o controlador dessa inteligência. Eu sou a consciência que testemunha. E essa é a primeira dissolução, a dissolução do controlador. Mas os sufis não param aí, porque dissolver o controlador é apenas o primeiro estágio do dhikr. O segundo estágio é muito mais profundo, e é onde o nome sagrado entra. Portal 2, o nome sagrado como dissolução da narrativa mental. Aqui está onde a maioria das pessoas erra, completamente o dhikr. Elas pegam um nome sagrado, Allah, Hu, Yahai, qualquer um, e começam a repetir mentalmente, como se fosse mantra, e não funciona. Porque você está usando a mente para tentar dissolver a mente. E isso é impossível. O Sheikh Mahmoud ensinou para Tolle a técnica real, a que foi guardada por 900 anos. Você não repete o nome, você o escuta. Deixa eu explicar. Existe uma prática milenar, guardada a 7 chaves pelos mestres sufis por quase 1 milênio. Não que eles desejassem mantê-la oculta, mas porque pressentiam que a mente moderna, tão agitada e superficial, não conseguiria absorvê-la sem distorcer sua essência. Eckhart Tolle, em uma jornada pessoal,
se deparou com essa prática em 1989, ao visitar uma ordem sufi no coração do Egito. E o que ele presenciou ali transcendeu suas expectativas, reformulando completamente sua compreensão sobre o verdadeiro significado do dhikr, porque dhikr não é o que você imagina. Não se resume à repetição vazia de palavras consideradas sagradas. Não é um mero mantra, não é uma simples afirmação. Dhikr é algo muito mais profundo e, digamos, desafiador para o ego. E em instantes, você vai entender o porquê. Mas antes, permita-me revelar o que realmente acontece em sua consciência quando você se entrega à prática do dhikr da forma como os sufis o cultivam há 9 séculos. Tolle descreve assim: o dhikr é o portal direto para o que ele chama de consciência plena. Porque dhikr, em sua raiz, significa lembrança, mas não a lembrança de eventos passados, mas sim a recordação da sua verdadeira essência, a essência que reside em você agora. E essa lembrança não emerge através do turbilhão de pensamentos. Ela floresce, sim, através da dissolução do próprio pensamento. Os mestres sufis já detinham esse conhecimento no longínquo século XII. Rumi o compreendia, Al-Ghazali o dominava, Ibn Arabi o irradiava. Eles refinaram uma técnica tão precisa, tão cirúrgica na desconstrução do ego, que optaram por transmiti-la apenas de mestre para discípulo, em um silêncio absoluto, longe dos olhares curiosos e da superficialidade do mundo. Porque, se você banalizar o dhikr genuíno, transformando-o em mais uma técnica mental, você destrói completamente o seu poder transformador. E, infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu nos últimos 900 anos. O dhikr foi mentalizado, ritualizado, mecanizado, perdendo sua alma. Mas Eckhart Tolle, em 1989, teve o privilégio de testemunhar algo diferente, algo autêntico. Na época, ele se encontrava no Egito, mergulhado em pesquisas sobre tradições contemplativas para o livro que viria a se tornar O Poder do Agora. Um amigo o conduziu a uma pequena zawiya no Cairo, onde um Sheikh Mahmoud liderava um círculo íntimo de apenas 7 discípulos. Tolle relata que, ao adentrar a sala, o silêncio era tão profundo que se tornava quase palpável. Não era mera ausência de som, era a manifestação da própria quietude. Os 7 discípulos estavam dispostos em círculo, olhos cerrados, respiração em uníssono e, em momentos imprevisíveis, um murmúrio sutil emanava de seus interiores, não de suas gargantas, mas das profundezas de seus seres. O Sheikh Mahmoud convidou Tolle a se juntar a eles, apenas para observar. E Tolle descreve os 40 minutos que se seguiram como uma das experiências mais impactantes de presença coletiva que ele já vivenciou. Porque o dhikr que eles praticavam não era mera repetição de palavras, era a dissolução consciente da ilusão de um eu separado. A cada inspiração e expiração, o nome sagrado não era proferido em voz alta, era lembrado, como se esse nome já estivesse ali, impregnado na quietude, e eles apenas o estivessem reconhecendo. E, à medida que o dhikr se aprofundava, algo extraordinário começava a acontecer na sala. As barreiras entre os praticantes começavam a se esvanecer. E não de forma figurativa. Tolle descreve que conseguia sentir a presença dos 7 como uma única consciência pulsante. E então, em um instante inexplicável, o Sheikh abriu os olhos, fixou o olhar em Tolle e, em um inglês impecável, pronunciou: "Você acaba de testemunhar o que Rumi chamava de a morte antes da morte." Tolle, intrigado, indagou:
como vocês fazem isso?" E o sheik respondeu algo que Tolly jamais esqueceu: "Nós não fazemos. Nós apenas paramos de impedir." E nessa resposta reside o segredo que os sufis guardaram zelosamente por 9 séculos. Porque o dhikr verdadeiro não se trata de fazer algo, mas sim de interromper aquilo que você faz incessantemente, sem sequer se dar conta. E o que você faz o tempo todo? Você perpetua a ilusão de separação. Você alimenta o ego. Você nutre o senso de eu através da compulsão de pensar. E o dhikr, em sua forma original sufi, é a técnica primordial para interromper esse ciclo vicioso. Mas espere, porque a maneira como eles promovem essa interrupção é o que ninguém jamais te revelou. O Sheikh Mahmud explicou a Tolly. O dhikr possui 3 portais, 3 vias pelas quais a lembrança pode florescer. E se você ativar os 3 simultaneamente, o ego simplesmente não consegue se sustentar. Primeiro portal, a respiração como âncora da presença. Segundo portal, o nome sagrado como dissolução da narrativa mental. Terceiro portal, o corpo interior como espaço de reconhecimento. Ao ouvir essas palavras, Tolly compreendeu instantaneamente. Os sufis, há 900 anos, já dominavam exatamente o que ele se esforçava para articular em o poder do agora. Eles sabiam que a presença não é algo que se conquista, mas sim algo que se revela quando você para de fugir de si mesmo. E o dhikr é, em essência, a técnica para interromper essa fuga incessante. Permita-me apresentar o funcionamento de cada portal, e você compreenderá por que esse conhecimento foi mantido em segredo por tanto tempo. Portal 1. A respiração como âncora da presença. Os sufis não utilizam a respiração da mesma forma que a maioria das tradições. Eles não a controlam, eles não a manipulam, eles apenas a testemunham. O Sheikh Mahmud ensinou a Tolly. Na fase inicial do dhikr, você se senta e simplesmente observa a respiração que entra e sai, sem tentar alterar nada. Você apenas reconhece a respiração acontecendo e nesse simples reconhecimento, algo extraordinário se inicia. Porque, ao reconhecer a respiração sem a intenção de controlá-la, você abre uma brecha no domínio do ego. O ego se alimenta de controle, de ação, de aperfeiçoamento constante. E, ao meramente testemunhar a respiração, você está praticando o não controle. Você está permitindo que a vida se manifeste através de você, sem interferência. Tolly denomina esse processo como rendição ao momento presente. Os sufis o chamavam de entrega, mas não se trata de uma entrega passiva, mas sim de uma entrega ativa. Você está ativamente presente com a realidade que se manifesta, sem a ânsia de modificá-la. E, ao permanecer nessa testemunha da respiração, algo começa a se desenrolar em seu sistema nervoso. O Sheikh explicou. O corpo detém uma inteligência que precede o pensamento, e quando você cessa de controlá-lo, essa inteligência assume o comando. A respiração começa a se ajustar espontaneamente, tornando-se mais profunda, mais lenta, mais harmoniosa. E você não está fazendo isso. Está acontecendo através de você. Tolly descreve esse momento como a epifania em que você percebe. Existe uma inteligência universal operando através deste corpo. E eu não sou o controlador dessa inteligência. Eu sou a consciência que a testemunha. E essa é a primeira dissolução, a dissolução do controlador. Mas os sufis não se detêm aí, porque dissolver o controlador é apenas a etapa inicial do dhikr. A segunda etapa é infinitamente mais profunda.
E é nesse ponto que o nome sagrado entra em cena. Portal 2. O nome sagrado como dissolução da narrativa mental. É aqui que a maioria das pessoas desperdiça completamente o potencial do dhikr. Elas se apegam a um nome sagrado, Allah, Hu, Yahai ou qualquer outro, e começam a repeti-lo mentalmente, como se fosse um mantra qualquer. E isso não funciona, porque você está utilizando a mente para tentar dissolver a própria mente. E isso é simplesmente impossível. O Sheikh Mahmoud compartilhou com Tolle a técnica autêntica, aquela que foi preservada por 900 anos. Você não repete o nome, você o escuta. Permita-me explicar. Quando você está na testemunha da respiração, primeiro portal ativado, você começa a perceber algo estranho. Há um silêncio entre as respirações, uma pausa minúscula entre a inspiração e a expiração. E nessa pausa, os sufis perceberam há 900 anos, há algo acontecendo. Não é vazio, não é ausência, é consciência plena. E o nome sagrado não é pronunciado nessa pausa, ele é reconhecido ali. Como se o nome já estivesse sendo sussurrado pela própria existência, e você apenas precisasse ficar quieto o suficiente para ouvir. Tolle descreve isso como um momento em que você percebe. Pensamento é barulho, e quando o barulho para, há uma inteligência silenciosa falando, sempre esteve falando. Você apenas não conseguia ouvir porque estava pensando demais. E o nome sagrado, no dhikr sufi verdadeiro, é a chave que abre a porta para esse sussurro. Mas você não abre a porta pronunciando o nome. Você abre ficando quieto e percebendo que o nome já está sendo pronunciado pela vida mesma. O Sheikh disse algo para Tolle que ele cita em algumas palestras. O nome de Deus não é som que você faz, é o som que te fez. E quando você reconhece isso, quando você para de tentar pronunciar e começa a escutar, algo extraordinário acontece. A narrativa mental começa a dissolver. Porque a narrativa mental, o pensamento compulsivo, é sempre sobre eu, minha história, meu passado, meu futuro, meus problemas, minhas conquistas. E quando você está escutando o nome sagrado no silêncio entre as respirações, não há espaço para narrativa. Porque escutar verdadeiramente exige presença total. E presença total não tem espaço para pensamento sobre mim. Então, o ego começa a fraquejar. A história de quem você pensa que é começa a perder solidez. E aí, os sufis aplicam o terceiro portal, o mais poderoso. Portal 3. Corpo interior como espaço de reconhecimento. Tolle fala muito sobre corpo interior em O Poder do Agora. Ele descreve como um campo energético que você pode sentir de dentro quando direciona a atenção para ele. E os sufis, 900 anos antes de Tolle articular isso, já praticavam exatamente isso no dhikr. O Sheikh Mahmoud ensinou. Quando você está testemunhando a respiração, primeiro portal, e escutando o nome sagrado no silêncio, segundo portal, você traz a atenção para dentro do corpo, não para pensar sobre o corpo, mas para sentir o corpo de dentro. Tolle descreve, é como se você habitasse o corpo pela primeira vez, como se até agora você estivesse vivendo na cabeça. E de repente você desce e percebe, há uma vastidão aqui dentro. E quando você sente o corpo interior enquanto escuta o nome sagrado no silêncio entre as respirações, os três portais se alinham e o ego não consegue se manter. Porque o ego precisa de três coisas para existir: controle, narrativa e desincorporação. Ele precisa controlar a vida, contar histórias sobre quem você é e manter você desconectado do corpo, vivendo na cabeça. E o dhikr sufi, com os três portais ativados,
Remove as 3 sustentações ao mesmo tempo. Você para de controlar, testemunhando a respiração. Você para de narrar, escutando o nome sagrado no silêncio. Você para de desincorporar, sentindo o corpo interior. E o que resta quando o ego não consegue se sustentar? Consciência plena, consciência sem objeto, o que Tolle chama de ser, o que os sufis chamavam de fana, dissolução. Mas não dissolução no sentido de aniquilação, dissolução no sentido de perceber que você nunca foi o eu separado que pensava ser. Você sempre foi a consciência que testemunha o eu. Você sempre foi a presença que está aqui agora. E o dhikr é apenas o reconhecimento disso. O Sheikh Mahmoud disse algo para Tolle que ele repete em muitas palestras: dhikr não te leva até Deus. Dhikr te mostra que você nunca esteve separado. E essa é a revelação que foi guardada por 900 anos. Porque se você pegar essa revelação e transformar em conceito mental, você perde completamente o poder dela. Você precisa praticar, você precisa experimentar, você precisa dissolver o ego através dos 3 portais para saber do que estamos falando. E os sufis sabiam que a maioria das pessoas não ia praticar, ia conceituar, ia intelectualizar, ia transformar dhikr em mais um item na lista de técnicas espirituais do ego. Então eles guardaram em sigilo, transmitiram apenas de coração para coração, de presença para presença. Mas algo mudou nos últimos 30 anos. A consciência humana está passando por uma transformação. Mais pessoas estão despertas para a futilidade do ego. E por isso, o dhikr está sendo revelado agora. Não por acaso, mas porque chegou o momento onde consciência suficiente está pronta para receber sem distorcer. E você, ouvindo isso agora, faz parte desse momento. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não é coincidência. Há algo em você que reconhece a verdade do que está sendo dito. Há algo em você que sabe que o ego é ilusão, que separação é sonho, que presença é o que você realmente é. E o dhikr é a técnica que os sufis desenvolveram há 900 anos para ajudar você a reconhecer isso diretamente. Não através de crença, não através de fé cega, mas através de experiência direta. E se você quer experimentar, o que você faz agora é simples. Você senta, você fecha os olhos, você começa a testemunhar a respiração, sem controlar, sem manipular, apenas reconhecendo a respiração acontecendo, e conforme você permanece nessa testemunha, você começa a perceber o silêncio entre as respirações, aquela pausa minúscula, aquele espaço, e você escuta, não com os ouvidos, com a atenção total. E lá, naquele espaço de silêncio, há um sussurro. Não é som físico, é reconhecimento. É a vida dizendo, eu sou. E você não precisa pronunciar nada. Você apenas reconhece, sim, eu sou. Não eu, Mariana, não eu, Rafael, não eu com minha história. Apenas eu sou, presença pura, consciência sem objeto. E conforme você reconhece isso, você traz a atenção para dentro do corpo, você sente o corpo de dentro, o campo energético, a vibração sutil, e você percebe, isso que eu sou está vibrando através deste corpo agora. E os 3 portais se alinham, respiração, nome sagrado, corpo interior, e o ego dissolve, não permanentemente, mas naquele momento você tem um vislumbre do que você realmente é quando para de ser o personagem da sua história. Esse vislumbre é o que os sufis chamavam de dauk, o gosto, o sabor da presença. E uma vez que você prova, você nunca esquece completamente, porque algo em você reconhece. Isso é mais real do que tudo que eu experimentei antes.
Isso é o que eu sou verdadeiramente. Agora, se você sentiu algo enquanto eu descrevia isso, se algo em você reconheceu a verdade disso, você pode fazer algo concreto agora. Você pode usar os super tanks ali embaixo. Não é sobre dinheiro. É sobre você declarar: eu escolho despertar. Eu escolho presença. Eu honro o Dicker que está sendo revelado aqui. Porque este canal existe para espalhar a consciência que Eckhart Tolle dedica sua vida a transmitir. E os sufis dedicaram 900 anos a proteger. E quando você usa os super tanks, você está dizendo: eu faço parte dessa missão. Eu escolho ser presença em um mundo identificado com o ego. Então, se algo despertou em você, honre isso. Clique no Super Thanks. E reconheça que você não é um espectador passivo. Você é consciência ativa, reconhecendo consciência. E agora eu vou te mostrar como o Dicker transforma a vida prática. Porque não é apenas uma experiência mística isolada. É uma prática que reestrutura completamente como você vive. O Sheikh Mahmoud contou para Tolle a história de um dos discípulos dele, um homem chamado, digamos, Ricardo, engenheiro, 42 anos, casado, 2 filhos. Ricardo chegou até o Sheikh em estado de colapso espiritual. Ele tinha tudo que a sociedade diz que você deve ter para ser feliz: carreira bem-sucedida, família, dinheiro, saúde, mas por dentro, vazio absoluto e uma ansiedade que não parava nunca. Ele tinha tentado tudo: terapia, medicação, meditação guiada, retiros, livros de autoajuda. Nada tocava o vazio, nada acalmava a ansiedade. E então alguém o levou até o Sheikh Mahmoud. O Sheikh olhou para Ricardo e disse: você está sofrendo porque você esqueceu quem você é. E eu vou te ensinar a lembrar. E ensinou o Dicker, os 3 portais. Ricardo praticou 20 minutos toda manhã durante 40 dias. E o Sheikh pediu apenas uma coisa: não espere resultados. Não tente usar o Dicker para consertar sua vida. Apenas pratique. Apenas lembre. Nos primeiros 10 dias, nada mudou. Ricardo ainda sentia o vazio. Ainda sentia a ansiedade, mas ele continuou. Testemunhando a respiração, escutando o nome sagrado no silêncio, sentindo o corpo interior. No dia 14, algo aconteceu. Ricardo estava no trabalho, em uma reunião estressante. Seu chefe estava criticando um projeto que ele liderava. E Ricardo sentiu a ansiedade começando a subir, mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Ricardo percebeu a ansiedade, não pensou sobre ela. Apenas percebeu a ansiedade acontecendo. E naquele reconhecimento simples, naquele momento de testemunha, a ansiedade perdeu poder, ela não desapareceu. Mas Ricardo percebeu que ele não era a ansiedade. Ele era a consciência observando a ansiedade. E essa diferença mudou tudo, porque quando você é a ansiedade, você está à mercê dela, você é refém. Mas quando você é a consciência observando a ansiedade, você tem espaço, você tem liberdade. E Ricardo, sem perceber conscientemente, tinha ativado o primeiro portal do Dicker no meio da reunião. Ele tinha se tornado testemunha. Nos dias seguintes, isso começou a acontecer mais vezes. Em situações de estresse, Ricardo conseguia dar um passo atrás e observar em vez de ser consumido. E o Sheikh explicou: isso é o Dicker funcionando. Não é que você pratica 20 minutos de manhã e pronto. É que os 20 minutos de manhã estão treinando uma capacidade que você leva para a vida. A capacidade de lembrar. Lembrar que você é consciência, não os conteúdos da consciência. No dia 28, Ricardo teve uma experiência ainda mais profunda.
Ele estava em casa, à noite, e os filhos estavam fazendo barulho, e ele sentiu irritação começando a subir. Mas dessa vez, em vez de reprimir a irritação ou explodir, Ricardo fez algo diferente. Ele sentiu a irritação no corpo. Onde ela estava? No peito, uma tensão, um aperto, e ele trouxe atenção total para aquela sensação. Ele ativou o terceiro portal, corpo interior. E conforme ele sentia a sensação sem julgamento, sem história, apenas sentindo, algo extraordinário aconteceu. A irritação começou a dissolver, não porque ele tentou dissolver, mas porque quando você traz presença total para uma emoção, você remove o combustível dela. O combustível das emoções negativas não é a sensação física, é a história que você conta sobre a sensação. E quando Ricardo apenas sentiu, sem história, a irritação não tinha onde se agarrar. E o que restou foi presença, quietude e compaixão pelos filhos que estavam apenas sendo crianças. No dia 40, Ricardo voltou ao Sheik e disse: "Eu não sei como explicar isso. O vazio não desapareceu, mas eu não estou mais me identificando com ele. É como se o vazio estivesse lá, mas eu sou maior que ele." E o Sheik sorriu e disse: Você lembrou que você não é o conteúdo. Você é o espaço onde o conteúdo aparece. Esse é o dhikr verdadeiro. Não é técnica para se sentir melhor. É reconhecimento do que você realmente é. E quando você reconhece o que você realmente é, o sofrimento psicológico começa a dissolver. Não porque você tenta dissolver, mas porque o sofrimento psicológico só existe quando há identificação com o eu pensado. Quando a identificação afrouxa, o sofrimento perde substância. Tolle descreve isso em todas as palestras dele. Ele chama de desidentificação. E os sufis, 900 anos antes, já tinham a técnica precisa para isso. Dhikr, lembrança, os 3 portais. Você pode começar agora. Não precisa de sheik, não precisa de iniciação formal, não precisa de 40 dias. Você pode começar com 5 minutos hoje. Sente, feche os olhos, testemunhe a respiração e apenas esse ato simples de testemunhar sem controlar, já é o dhikr começando a funcionar. Porque dhikr não é sobre fazer algo extraordinário, é sobre parar de fazer o ordinário. Parar de sustentar o ego através do pensamento compulsivo. E tem uma última camada do dhikr que o Sheikh Mahmoud revelou para Tolle. A camada que pouquíssimas pessoas conhecem, porque a maioria das pessoas, quando ouve sobre dhikr, pensa que é prática solo. Você sozinho com sua respiração, você sozinho com o nome sagrado. Mas os sufis descobriram algo há 900 anos que a neurociência só está começando a confirmar agora. Presença é contagiosa. Consciência reconhece consciência. E quando 2 ou mais pessoas praticam dhikr juntas, algo amplifica exponencialmente. O Sheik chamava isso de hadra, presença coletiva. E Tolle, quando testemunhou isso no Egito em 1989, descreve como uma das experiências mais poderosas de fusão de consciência que ele já teve. Os 7 discípulos sentados em círculo não estavam praticando 7 dhikrs individuais. Estavam criando um campo unificado de presença. E conforme o dhikr se aprofundava, as fronteiras do eu começavam a dissolver. Não apenas internamente, mas entre eles. Tolle descreve: era como se houvesse apenas uma respiração acontecendo através de 7 corpos. Apenas uma consciência testemunhando através de 7 pontos de vista. E quando o Sheik abriu os olhos e olhou para Tolle, Tolle sentiu que o Sheik não estava olhando para ele como outro.
O sheik estava reconhecendo a si mesmo naquele olhar. Isso é o que os sufis chamavam de Wahdat al-Wujud, unidade de existência. Não é um conceito filosófico. É a experiência direta da verdade. É a experiência direta, quando o dhikr dissolve o ego na consciência plena coletiva. E você não precisa ir até o Egito. Você não precisa de uma ordem sufi tradicional. Se você tem um amigo, um parceiro, alguém que está interessado em consciência plena, vocês podem praticar dhikr juntos. Sentem-se um de frente para o outro. Fechem os olhos e comecem a testemunhar a respiração ao mesmo tempo. Não precisa sincronizar conscientemente. Apenas pratiquem os 3 portais simultaneamente. E conforme vocês se aprofundam na prática, algo vai acontecer. Vocês vão começar a sentir que há apenas uma consciência plena ali, não 2 pessoas praticando. Uma consciência reconhecendo a si mesma através de 2 formas. E essa experiência, Eckhart Tolle diz, é um dos portais mais diretos para perceber que a separação é uma ilusão. Porque quando você sente a consciência plena no outro, como a mesma consciência plena em você, o conceito de outro se dissolve e o que resta é apenas o que sempre esteve aqui, consciência una, consciência plena compartilhada. Isso é o dhikr no seu nível mais profundo. E foi isso que os sufis guardaram por 900 anos, não porque era um segredo esotérico, mas porque é impossível transmitir isso através de palavras. Você precisa experimentar. E agora você tem a técnica, os 3 portais, a prática individual, a prática coletiva. E o que você faz com isso depende apenas de uma coisa. Você vai apenas intelectualizar ou você vai praticar? Porque tem uma diferença radical entre saber sobre o dhikr e praticar o dhikr. Saber sobre é mais um conceito na mente, mais um item na lista de coisas espirituais que você conhece. Praticar é a dissolução direta do ego, é o reconhecimento imediato do que você realmente é. E se você chegou até aqui, se algo em você está reconhecendo a verdade disso, você sabe o que fazer. Você pratica hoje, agora, 5 minutos. Senta, fecha os olhos, testemunha a respiração e deixa o dhikr fazer o que ele foi desenhado para fazer há 900 anos. Dissolver a ilusão de separação. Revelar a consciência plena que você sempre foi. Eckhart Tolle termina muitas palestras dizendo: o momento presente é tudo o que você tem. Realize profundamente que o momento presente é tudo que você tem. E dhikr é a técnica que os sufis desenvolveram para realizar isso, não intelectualmente, mas experiencialmente. Então pare de ler sobre o agora. Pare de pensar sobre consciência plena. E pratique. Lembre, dhikr. Os sufis guardaram isso por 900 anos. Esperando o momento certo. E o momento certo é agora. Você está pronto. Você sempre esteve. Você apenas esqueceu. E dhikr é a lembrança. Agora, uma última coisa. Antes de você ir praticar, deixa eu te mostrar como integrar o dhikr na vida diária, sem precisar de rituais complexos ou horas de prática, porque a beleza do dhikr é que ele não é separado da vida. Ele é a vida vivida conscientemente. Sheikh Mahmoud ensinou para Eckhart Tolle, algo que revolucionou a compreensão dele sobre a prática espiritual. Ele disse: você acha que o dhikr é algo que você faz sentado com os olhos fechados por 20 minutos? Esse é apenas o treino. O dhikr real é quando você lembra no meio da vida. Quando você está dirigindo, quando está conversando, quando está trabalhando. Qualquer momento em que você percebe que está identificado com o pensamento, com a emoção,
com a história, e você dá um passo atrás e testemunha, você está praticando o Dhikr. Dhikr não é uma técnica formal, é a capacidade de lembrar quem você é, em qualquer circunstância. E essa capacidade se desenvolve através da prática formal. Mas o objetivo não é ficar bom em sentar com os olhos fechados. O objetivo é levar essa consciência plena para cada momento da vida. Então, como você faz isso praticamente? Eckhart Tolle ensina algo que ele chama de micropráticas, pequenos momentos ao longo do dia, onde você traz consciência plena total. E os sufis tinham exatamente isso, 900 anos atrás. Eles chamavam de waqfat, paradas. A cada hora, você para por 30 segundos. Não precisa fechar os olhos, não precisa sentar. Você apenas testemunha a respiração, uma respiração consciente. Portal 1 ativado. E naqueles 30 segundos, você lembra, você não é a história, você não é o pensamento, você é a consciência plena testemunhando. E esse lembrete constante, essa prática distribuída ao longo do dia, é mais poderosa do que uma hora de meditação, onde você depois volta para a identificação total com o ego, porque o objetivo não é ter experiências espirituais poderosas, em momentos isolados. O objetivo é viver como consciência plena, o tempo todo, em cada situação. E Dhikr, praticado como micropausas ao longo do dia, te treina para isso. Você pode fazer agora. Para de ler por 30 segundos. Fecha os olhos, sente uma respiração consciente. Pronto. Você acabou de praticar Dhikr. Você acabou de lembrar. E se você fizer isso 10 vezes por dia, você vai notar algo extraordinário. A identificação com o ego vai começar a afrouxar. Não dramaticamente, mas gradualmente, você vai perceber que há mais espaço entre você e seus pensamentos, mais liberdade entre você e suas emoções. E esse espaço é a consciência plena crescendo. É a consciência se reconhecendo. É o Dhikr fazendo o que foi desenhado para fazer. E os sufis sabiam disso há 900 anos. Eles sabiam que a transformação espiritual não é um evento único. É um processo gradual, de lembrança constante. Dhikr distribuído ao longo do dia, lembrança em cada momento, até que chega um ponto onde você não precisa mais lembrar, porque você nunca mais esquece completamente. Há sempre um fio de consciência plena, por mais tênue que seja, conectado com o que você realmente é. E quando você perde esse fio, quando você se identifica completamente com um pensamento ou emoção, você percebe rapidamente e volta. Esse é o Dhikr maduro. Não é a ausência de identificação, é a rapidez em perceber e voltar. E quanto mais você pratica, mais rápido você percebe, até que a percepção e o retorno são quase simultâneos. E aí, você está vivendo como consciência plena. Não perfeitamente, mas consistentemente. Isso é o que os sufis chamavam de fana filá bakabillah, dissolução em Deus, permanência em Deus. Não é que você se dissolve uma vez e acabou. É que você dissolve e retorna. Dissolve e retorna. 1000 vezes por dia, até que dissolver e retornar se tornam o mesmo movimento, até que não há mais ninguém dissolvendo. Há apenas a consciência plena reconhecendo a consciência plena. Isso é o Dhikr completo. Isso é o que foi guardado por 900 anos. E agora você tem acesso, não porque você é especial, mas porque você está pronto, a consciência humana está pronta e o Dhikr está sendo revelado para todos que têm ouvidos para ouvir. Então pratique, não amanhã, agora.
e deixa o Dhikr te mostrar quem você realmente é, quem você sempre foi, quem você nunca parou de ser. Consciência plena, consciência, o observador silencioso, que nunca nasceu e nunca vai morrer. Esse é você. E Dhikr é apenas a lembrança disso. Agora, se você praticou enquanto ouvia isso, se algo despertou dentro de você, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Escreva a palavra presença em maiúsculas. Se você sentiu, mesmo que por um breve segundo, o ego se dissolvendo. Porque quando você comenta, você não está apenas interagindo com este vídeo. Você está, na verdade, declarando uma intenção. Você está dizendo, em voz alta, ainda que virtualmente, eu escolho lembrar. E essa declaração, acredite, tem poder, tem peso, tem consequência direta no seu despertar espiritual. Então, não hesite, comente, presença. E se você se sentir à vontade, compartilhe o que você sentiu. Descreva aquele momento mágico, aquele instante sublime onde o observador interno acordou. Porque suas palavras, sua experiência, vão ajudar outros a também se lembrarem. Sua vivência pessoal vai ressoar profundamente com aqueles que estão prontos para despertar. E juntos, todos nós, que escolhemos a presença, estamos, de certa forma, espalhando o Dhikr que os sufis mantiveram em segredo por 900 anos. Não para criar um movimento, não para formar um grupo específico, mas simplesmente para lembrar uns aos outros, constantemente, até que essa lembrança se torne a nossa própria natureza, a nossa essência. Esse é o Dhikr coletivo, da humanidade, despertando, e você, meu amigo, faz parte integrante disso. Então, pratique, lembre e espalhe essa lembrança como uma semente preciosa. Os sufis esperaram 9 séculos por este momento. Não os decepcione.